Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa A Caminho da Regeneração pela Rádio Boa Nova e a gravação de mais um vídeo no canal YouTube da Editora do Fogo. Contando sempre com a presença amiga e generosa de Samuel Gomes. E aí, amigo? Tudo bom? Bom. Desejando para muita paz na turma. É isso aí, bom. Mineiro, né? Bom. Gente, para quem está nos vendo e nos ouvindo pela primeira vez, tanto na rede offline da Rádio Boa Nova, quanto nos outros vídeos anteriores do canal YouTube da Editora do Fogo, nós temos os programas anteriores nos quais nós estudamos diversas obras das quais o Samuel participou, ou como autor ou como médium. Então convidamos a vocês para conferirem os programas na grade offline da Rádio Boa Nova e também no nosso canal YouTube. Nós encerramos semana passada o estudo da obra Notícias de Chico, psicografia do Samuel pela autoria espiritual do próprio Chico Xavier, e estamos hoje iniciando um estudo de uma obra que ainda está a caminho de ser publicada, que é uma obra nova do Samuel, é autoral e se chama Regeneração e Apocalipse, o despertar de uma nova consciência. Samuel, por que escrever sobre o Apocalipse? Porque nós estamos vivendo um tempo em que o tema é chamativo. Seja pelo processo de regeneração, seja pelas dificuldades que o mundo está passando, né? E pelo ápice de muitos usarem a expressão do Apocalipse para determinar o final dos tempos. Então, a obra em si, ela tenta mostrar que essa perspectiva apocalíptica ela pode ter até alguns aspectos voltados ao processo de transformação planetária, mas o Apocalipse, na sua essência, ele é um movimento interior. Tá, Apocalipse significa o quê? A palavra Apocalipse, catástrofe? Revelação. Você falou em fim dos tempos, Apocalipse quer dizer o quê? Tragédias? Não, só revelação. Revelação de uma necessidade principalmente ligada ao aspecto espiritual. Qual que é a grande revelação do Cristo, da doutrina espírita? É a revelação de que nós somos espíritos. E nós precisamos tirar esse véu que tampona, revelar, tirar o véu, como diz Kardec escreveu numa das suas obras básicas, e nós estamos tirando o véu do espírito, porque essa identificação com a realidade material, com os problemas humanos ligados à realidade material, ela é muito superficial em si. As pessoas precisam conscientizar da necessidade de identificação com a natureza interior do ser. Quanto mais nós voltarmos para a nossa realidade interior, mais nós mudamos a vida. Então aqui nos nossos programas não vamos falar das grandes tragédias, nem do final dos tempos da Terra, né? Nós estamos falando de que final de tempo então? Do final do tempo das imperfeições, do final do tempo das condições materiais para o planeta, do final do tempo desse estágio evolutivo cuja característica predominante é a característica humana. E agora nós entraremos num estágio evolutivo cuja característica é espiritual. Então, nós vamos deixando para trás todo um ciclo de desenvolvimento evolutivo. Esse é o final de tempos, de um tempo organizado e planejado pela espiritualidade maior, da qual nós estamos fechando o processo de elaboração. Tá. Então, na verdade, você pegou o Apocalipse escrito pelo evangelista e apóstolo Jesus João e interpretou os versículos que estão lá dentro de um viés de autoconhecimento. Dentro de um viés de autoconhecimento, de uma necessidade interior, de revolução, de uma necessidade de entrar para dentro, que é o processo necessário de ocorrer. Se é uma revelação, a revelação do quê? Da verdade que está dentro de cada um de nós. E qual é a maior verdade que apresenta a nossa realidade? É a realidade espiritual. Porque a essência espiritual é a verdade do universo. Deus é a grande verdade. E o Espírito, como representação divina de Deus, é a representação dessa verdade através de cada um de nós. Tá. Hoje os autores que têm publicado alguma coisa sobre isso, né? Eles não pegam essa abordagem positivista,
que é da reforma íntima, da transformação, da evolução da Terra, do ser humano e tudo mais. Essa conotação de tragédias e profecias ligadas ao Apocalipse, ela se deve àquela linguagem que quase ninguém entende quando lê o Apocalipse de João, porque tem muita simbologia ali, não tem? Isso mesmo. Então, assim, eu mesma já tentei estudar Apocalipse aí umas 2, 3 vezes, eu desisti, porque eu não estava entendendo nada. Isso mesmo, porque a gente tem uma mania de achar que as coisas vão acontecer por fora. Por exemplo, nós estamos esperando o mundo mudar por fora. Tem duas formas de mudar o mundo, ou mudar a gente. Ou a gente muda para mudar o mundo, ou o mundo muda e você muda de mundo. Ou a gente ou somos os agentes transformadores do mundo. A partir de nós todas mesmos. as características externas e mesmo os planetas, eles existem em prol do desenvolvimento espiritual da criatura. Não é, o ser é o mais importante do processo. Não é o mundo externo. Mudar o mundo é muito fácil. Para nós, por exemplo, basta tirar os espíritos perturbados do planeta e colocar espírito nobre aqui que o mundo muda. Mas qual que é o objetivo do Criador nesse sentido? O objetivo dele é fazer as pessoas crescerem. Os espíritos do planeta Terra são o material mais importante nessa renovação. Por isso, as pessoas ficam pensando que vão tirar os espíritos é o último estágio do processo. É realmente quem não quer mudar, quem não quer fazer algum tipo de esforço, quem não quer se interessar por esse processo. Aí tem que mudar eles. Mas toda pessoa que queira alguma coisa, e acredito mesmo que todo mundo quer mudar, todo mundo quer crescer. É lógico que tem uma fase evolutiva que as pessoas se acomodam à existência e buscam repetir aquele mesmo processo. Dormir, alimentar-se, fazer sexo, aquele padrão de vida trabalhar, ganhar dinheiro, que é muito superficial. Hoje não, você vê em todos os parâmetros uma necessidade interior de renovação, uma necessidade de entrar para dentro, uma necessidade de harmonizar-se, de buscar uma meditação, de buscar... É muito difícil nós encontrarmos uma pessoa que não queira crescer. E tem um detalhe também, que ao buscar uma paz interior, a qualidade de relação que a gente desenvolve com os que estão à nossa volta muda. Isso mesmo. Muda para melhor. E nós precisamos mudar o nosso parâmetro de lidar com as coisas. Elas podem ser mais perturbadas que elas sejam. Eu tenho que ter tranquilidade para lidar com elas. Porque a tranquilidade é um caminho em que a inteligência tem mais operatividade. Se eu entro num nível de perturbação, eu estou bloqueando o potencial espiritual do meu ser. Aí a criatividade para solucionar aquele problema já cai lá para o nível quase zero. Isso mesmo, e eu crio um tantão de efeitos perturbadores para a minha vida, que não só não estimulo a criatividade, como também crio N problemas para o meu ser. Uma própria indisposição para lidar com o problema em si. Isso mesmo. O que nós precisamos hoje fazer é tentar criar uma harmonia interior. E para criar essa harmonia interior, nós precisamos estar em contato com a nossa natureza mais profunda. Essa é uma necessidade. Quanto mais eu tiver contato com a minha natureza interior, mais as possibilidades de solução da vida vão surgir. Em todos os aspectos. Fazendo um parênteses aqui, dentro dessa questão, né, do contato com a nossa natureza interior, é o foco de grandes autores hoje em dia. Isso. E nós tivemos a oportunidade de publicar um livro do Samuel, 2015-16, é isso mesmo, Samuel? 2014, ou seja, cujo título é A Verdade Além das Aparências, o Universo Interior. Eu já comentei aqui em programas anteriores, que é um livro que eu vivi a experiência com Samuel, como ele psicólogo humanista, então fiz um período de terapia com Samuel, e no final eu perguntei se seria possível a gente publicar um livro com aquela técnica de autoconhecimento para que a gente pudesse beneficiar mais pessoas. E aí surgiu o livro A Verdade Além das Aparências, o Universo Interior. E assim, é uma proposta inadiável. Eu posso dizer que eu estou ainda, depois do Samuel me dar alta, porque ele dá alta para a gente rapidinho,
aprendendo ainda a fazer o processo de tomar contato com essa natureza interior, que se for pedir para me definir também não sei, né? Mas importante a gente entender que nesse momento da Terra, o autoconhecimento é o único caminho que vai nos colocar em contato com o ser espiritual eterno que cada um de nós representa, né? E para isso aí a gente tem que desenvolver um certo empenho, uma certa dedicação, usar de uma vontade muito bem dirigida, para a gente não ser atropelado por esses problemas que você falou, que eles acontecem no nosso dia a dia, a gente se perturba com eles e perde o foco da solução em si, da criatividade para lidar com aquilo ali, né? Aproveitando também a oportunidade para colocar à disposição de vocês um trabalho que Samuel está iniciando mês que vem, de estudo dessa obra, presencial e também para pessoas que estão mais longe. O telefone de contato eu vou pedir o pessoal para colocar aqui no nosso vídeo. Você lembra ele de cor aí, Samuel? Lembro. 31 9133 4242 991334242. E aí, gente, vamos mergulhar nessa proposta de autoconhecimento aí. Tá bom. Samuel, você falou aqui sobre o pessoal que não abraçar essa proposta de transformação, sobre a saída deles. Aqui na sua apresentação você comenta o seguinte: os que optarem por não passar por uma realização transformadora como essa, provavelmente serão convidados pelos organizadores do Siderais a se transferirem de mundo, onde precisarão realizar sua renovação. Assim, os que não conseguiram fazer aqui na Terra terão nova oportunidade de fazê-lo em um novo palco evolutivo através desse degredo. O deslocamento de um orbe para outro está claramente expresso no símbolo do paraíso perdido, na queda do homem, e que representou a chegada de muitos espíritos exilados de outras moradas do universo para a Terra há muitos milênios atrás. Isso aqui, apesar de todo o esforço que eu tenho feito para a autotransformação, isso aqui meio que me ameaça. Ter contato com essa alertiva, ela me causa temor. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, entendo. Mas porque também é chegado um momento, as pessoas não precisam ter temor nesse sentido, porque toda pessoa que já busca fazer o bem, já articula os compromissos com a vida, ela está fazendo esse movimento. Nós estamos falando aí de pessoas realmente más, pessoas que realmente não querem mudar, continuam com a mesma perspectiva voltada ao mal. Então tá bom. Essas pessoas, infelizmente, se persistirem nesse caminho, não tem como. O planeta Terra não cabe mais o mal. Nós temos visto nas televisões, nos jornais, aquele tipo de... até mesmo nos meios de comunicação utilizados hoje pela mídia social, aquelas imagens assim, mais degradantes. Infelizmente, esse tipo de espírito para o planeta Terra é um pouco difícil permanecer, porque o planeta não cabe mais esse tipo de comportamento. A gente olha hoje em pleno século que nós estamos vivendo, como encontrar no planeta comportamentos como esses, esses radicais que não, entendi. Não tem como esse tipo de comportamento. Não tem espaço para isso no mundo que estará em regeneração. Não tem espaço. Muito bem. Felizmente e infelizmente para alguns, né? Você fala muito aqui da consciência e da autoconsciência. Consciência com relação às coisas do mundo e autoconsciência com relação a nós mesmos. Como que o processo de autoconhecimento pode favorecer a consciência ou a autoconsciência? Primeiro porque eu vou olhar para um campo que até então não investigava tanto. Então, a consciência é você ter consciência do que está acontecendo, do que se faz, do que está assim produzindo. Quando eu olho para dentro, eu estou falando de um potencial criador que é a expressão do espírito.
Porque quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de um potencial criador exterior a nós, de uma grandeza extraordinária. Mas o segundo núcleo de criação que retrata o Criador, abaixo dele é a criatura. Nós temos aí potenciais criadores como Cristo, que promove a criação extraordinária do universo, mas em se tratando do ser humano no tete-a-tete da vida, todos nós somos o centro de criação. Então, eu preciso ter consciência desse nível de produção. Segundo, eu preciso ter consciência do efeito do que as pessoas e as circunstâncias criam em mim. Não é assim? E eu preciso ter sensibilidade pela vida, porque a vida é muito rica, a vida é muito ampla, e eu preciso aumentar o meu grau de sensibilidade pela vida. As pessoas falam, por exemplo, da adoração ao Criador. Não existe maior potencial de adoração e de agradecimento do que o potencial de sensibilidade. Porque se nós fôssemos um pouco mais sensíveis, quanto o que nós deveríamos agradecer? Vamos começar pelo processo de despertar de um dia. Você abre os olhos e você percebe a natureza exterior pelos seus canais de percepção. Só de você escutar o som e de ver a claridade de um dia, você já tinha que estar agradecendo. Por que a gente não faz isso? Porque eu não tenho essa sensibilidade. Não, e também porque muitos de nós já acordamos querendo continuar dormindo para não enfrentar o dia que nos aguarda. Você vê, então são fatores desensibilizadores. Essa postura não favorece a sensibilização. Não, porque ela tampona. As preocupações, o jogo, a gente deveria lidar com as coisas no momento que está acontecendo. O máximo que eu posso prever é uma projeção de o que eu vou fazer durante o dia, por exemplo, ou de uma viagem. Mais do que isso, já extrapola um campo de perturbação. Porque a gente fica com um jogo mental de lidar com coisas que não estão acontecendo. E muitas vezes essas coisas, elas têm um caráter, para os nossos olhos, bastante perturbadores. E tem um detalhe, na hora que nós acordamos e não estamos intimamente bem, a nossa tendência é seguir aquele sentimento, ficar mais tempo na cama, levantar de mau humor, fazer coisas que sustentam esse estado. E esse estado é o que eu estou produzindo criativamente. Pois é, então nenhum de nós fala assim, eu tô assim assado, vamos supor, levantei desanimado, tudo bem, mas eu vou levantar, vou escovar meu dente, vou tomar meu banho, vou tomar meu café e vou pro meu trabalho, então eu vou fazer uma caminhada na rua, eu vou limpar a casa, ou seja, não dar sustentação para aquele estado. Isso mesmo, porque a mente é feita desses estados. A mente energética é a mente emocional. A mente formal é a mente do pensamento. Se eu estou com um estado, sempre eu estou com um estado, que é a base de repetição do passado, então se eu já levanto desanimado, a primeira coisa que eu já tenho que fazer é um movimento contrário ao padrão do desânimo. Porque o desânimo quer que eu fico na cama. O desânimo quer que eu pense nas dificuldades. Aí eu entro no padrão de criação nesse sentido aí e fico agarrado. Estou desanimado? Levanta logo, porque o desânimo já quer um corpo parado. Então já levanta. Já escova o dente, não é assim? Aí você já está cortando o efeito do desânimo no corpo. Que aí, levanta logo a cama. Depois que você já escovou o dente, depois que você... Aí você pergunta, cadê o desânimo? Já foi embora. Você já não atendeu a perspectiva de um padrão de repetição. A mente ela é feita por esses padrões. Ou eu começo a compreender o funcionamento da minha mente, que é um padrão de consciência, então passo a ter consciência ou da mente. inconsciência. Isso. Aí, para mim ter um nível de consciência, eu preciso perceber o que acontece comigo. Porque senão eu entro no jogo desse movimento e passo a ser escravo da mente. O maior problema, a doença da mente é você ter uma ação da mente e não ter consciência dela. E achar ainda pior, que você é a mente. Você não é a mente faz parte de você. Né? Samuel, e nesse momento a gente entra assim, no aspecto crucial do nosso desenvolvimento. Você veja que são quase 2020 anos
depois que Jesus passou por aqui, né? E aqui você fala assim: o Apocalipse, dentro desse cenário, é um convite que Jesus nos apresentou por meio dos relatos de João Evangelista na escrita de um livro homônimo, que é o Apocalipse, quando ele foi seu médium e permitiu ampliar nossa capacidade para sermos um dia o Filho do Homem, isto é, um ser humano mais espiritualizado do que materializado. Então, duas perguntas. Como que foi essa questão do processo mediúnico da escrita desse livro por parte de João e o que significa ser o Filho do Homem? Bom, a escrita de João. O aspecto mediúnico de João se deu exatamente quando ele estava na ilha de Patmos, aprisionado lá, e o que ele tinha mais é a abertura mental, né? Tinha tempo, e a partir dali ele passou a ser intermediário de visões, de perspectivas para a formação de uma nova consciência, porque nós não estávamos falando, logicamente que o mundo acompanha o desenvolvimento das criaturas. Se eu olho para o mundo hoje, para o mundo do homem da caverna, olha o potencial de desenvolvimento da inteligência humana e o efeito dessa inteligência na ação do mundo. Olha, imaginamos o salto é grande. Imaginamos quando o potencial do ser humano for um potencial espiritualizado, moralizado, harmonizado. O que isso não vai ter efeito no mundo do amanhã? Tá, mas aí então nós vamos imaginar João, prisioneiro já depois da crucificação de Jesus, prisioneiro lá em Patmos, já com uma idade um pouco mais avançada, não é isso mesmo? Isso mesmo. E espíritos intuindo, ou ele num processo mediúnico ostensivo, recebendo aquelas orientações que estão lá no Apocalipse. É isso? Isso. Tá. Que retratariam um processo de desenvolvimento espiritual da humanidade. Por que ele não falou isso claramente? Porque para o pessoal da época, principalmente os terrenos, eles não tinham capacidade de entendimento disso. Por isso terrenos, você quer dizer o quê? Os espíritos originários da Terra. Tá. Eles precisariam de um tempo de desenvolvimento, a qual nós nos encontramos hoje, com a abertura de entendimento, para que nós possamos entender aquela simbologia de forma mais clara. Tá bom, então assim, há 2020 anos atrás, vamos arredondar, né? Nós vamos encontrar João num processo ostensivo de mediunidade, psicografando o que está lá no Apocalipse. Porque ele estava fechando o ciclo das escritas do desenvolvimento da consciência, porque a Bíblia, ou qualquer livro sagrado, é a descrição do desenvolvimento espiritual da criatura. Nós temos o Antigo Testamento como a base de formação da consciência, o Novo Testamento como a vida de Jesus, uma retratação da realidade do ser desperto, e o Apocalipse como um processo de transição desse mecanismo. Apesar de ser o terceiro livro, ele é o livro de transição, o que retrata o momento que nós estamos vivendo. Que seria então o final do mundo de provas e expiações, entrada na regeneração. Isso, o que favoreceria a escrita do Evangelho por cada um de nós de forma consciente, porque quando eu assumir a postura espiritual da minha vida, eu sou um Evangelho vivo. Então, o que há de se esperar no futuro da humanidade é que, olhando, pesquisando e estudando a Bíblia como um todo, nós vamos ver ali a simbologia da evolução espiritual do homem. Isso. Contando com a passagem do Cristo por aqui e tendo passado pelas revelações do Apocalipse, que na verdade retratam esse período que nós estamos vivendo de regeneração. Isso mesmo. E vamos viver mais uns séculos e séculos aí, dentro do processo de regeneração, para conquistar o alto. Não sei se dá séculos, não. Não? A regeneração é muito rápida. Dentro do parâmetro de tempo e espaço, o tempo que se mais gasta na evolução é o de prova e expiação. Tá. Esse é a garra, porque nós saímos de uma primitividade e você fica aí, né, naquele processo de transição entre animalidade e humanidade. Quando você chega na transição, que é um processo de regeneração, a linha é reta. Aí então o pessoal que discute a linha reta de evolução, você pode ter certeza, o padrão de regeneração para frente é uma linha reta de evolução. Pode dar umas
né? Desviadinha, mas o processo é muito mais reto. Mas nosso tempo esgotou, nós voltamos a conversar alguma coisa nesse sentido no próximo programa. Vamos ter que voltar mesmo, ficou uma pergunta para trás. Isso mesmo. Uma semana abençoada para todos vocês, fiquem com Deus.